Olá para você, meu amigo, minha amiga, que acompanha o Entrevistão aqui pela TV Tech, pelas redes sociais, pelo Instagram, YouTube, Facebook e também pelo canal 24 da NET. Hoje o nosso convidado é Eduardo Santos Palhares, empresário, administrador de empresas e diretor-presidente da DAI. Eduardo, o espaço está aberto para suas primeiras considerações. Conta para a gente quem que é Eduardo Palhares, qual a ligação dele com o Jundiaí. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, jundiaense, né? Chegando aos meus 62 anos de idade, com muito orgulho de ser jundiaense, por ter participado da história da cidade, por ter as minhas 4 filhas nascidas aqui, tenho 4 netos, ter construído a minha vida aqui em Jundiaí, juntamente, papai e mamãe vieram para cá em 1947, justamente para abrir um laticínio. E esse laticínio ficava aqui perto, na rua Bartolomeu Lourenço. E daí para frente fomos fazendo a nossa vida toda aqui, nos vinculando a Jundiaí. E é um prazer estar aqui com você hoje. Eduardo, eu sou jornalista pré-SA, né? DAI. Conta pra gente como é que é. É a DAI ou DAI? Como é que a gente tem que falar? É a empresa DAI. Né? Empresa DAI. O DAI era o Departamento de Água e Esgoto, que foi fundado, foi aberto em 1969. Então agora, depois que viramos uma SA, está fazendo 20 anos agora, nós somos uma empresa, inclusive agora uma estatal. Tá certo. E há quanto tempo você está na vida pública aqui em Jundiaí? Olha, eu comecei na vida pública, né? Na verdade, eu comecei na vida pública mesmo, foi no Clube Jundiaense. Posso chamar, o Clube Jundiaense é um público, mas é um privado, poderíamos dizer assim, né? Então, em 1981, convidado pelo Cássio Siqueira, pelo Dr. Clodoaldo, eu fui ser diretor social da sede central do Clube Jundiaense. Daí acabei me envolvendo com o clube, fomos buscar o Baile do Havaí, aquela época em 1982, no Ilha Porchat Clube, em São Vicente. Daí para frente acabei me envolvendo com algumas outras, com a diretoria de esporte do clube. Acabei sendo presidente do clube de 90 a 93 e de 95 a 97. Essa foi uma experiência assim sui generis para mim, porque eu pude ter um primeiro contato com a administração fora aquilo que era a minha empresa, né? Desde os 14 anos eu já trabalhava com meu pai na empresa, que justamente nós éramos um dos distribuidores de leite, e daí foi uma experiência um pouco nova. E acabou surgindo naturalmente a área pública também, no sentido um dia que Ari me convidou para, justamente num mandato do ex-prefeito Miguel Haddad, para assumir a FUMAS, onde ali tínhamos um desafio muito grande, em função até de saber que nós tínhamos 19 núcleos de subhabitação, pessoas morando com uma dificuldade muito grande, abaixo da dignidade humana, com uma condição sem perspectiva, e daí nós fomos buscar alguns horizontes que pudessem realmente terminar com essas favelas. Ali comecei um trabalho que não foi simples, que não foi fácil, de estruturação da fundação. Fundação essa que tinha sido descoberta, tinha sido fundada em 1979, através do próprio Ari Fossen, que era diretor na Fazenda, e aquela época solicitada, né, por Dom Gabriel Paulino Couto, que foi o nosso primeiro bispo, e o Gabriel falou, quem precisa cuidar dessas pessoas... Ele era vice-prefeito também nessa época. Era vice-prefeito, né? Então, ele falou, alguém precisa cuidar dessas pessoas que estão chegando na cidade. Para isso foi criada a FUMAS, né? E daí para frente, os projetos foram aparecendo, não foi simples aparecendo as soluções, mas nós conseguimos. Eu acho que dos 19, 18 núcleos, nós resolvemos em cerca de 14 anos praticamente. E quais os outros pós além da FUMAS? Na verdade, eu trabalhei na DAI, aliás, cheguei a trabalhar ao mesmo tempo na DAI e na FUMAS, né? Na DAI eu fiz o trabalho de 2005 a 2008. Esse foi um trabalho para mim muito importante, porque mexer com água é um desafio. E naquela época nós já sentimos que uma cidade que há muitos anos vinha cuidando, porque Jundiaí hoje se fala, Jundiaí tem água, Jundiaí tem reservação de água. Nós sabemos das dificuldades hídricas que nós temos. Nós temos o rio Jundiaí Mirim, que tem 90%, 95% da nossa época na época da chuva. Mas numa época de entre safra, numa época quando não chove, ele chega a dar 15%, 20% apenas. Se você não tiver uma reservação como nós temos, como agora ampliamos, inclusive, em 1 bilhão de litros, né? Temos 9,3 bilhões de litros de água estocado, você acaba não contemplando a necessidade da cidade.
Jundiaí é a 9ª cidade do país em saneamento, em abastecimento e a 6ª do estado de São Paulo, se não me engano. É isso mesmo. Né? Como é que a gente chegou a esse resultado, Eduardo? Esses são os resultados que, às vezes, é num equilíbrio muito grande. Eu me lembro que em 2005, quando eu assumi a DAI, eu fui atrás de uma informação, através do Instituto Trata Brasil, e lá a informação veio. Jundiaí é a 44ª cidade em saneamento, cidade acima de 300 mil habitantes. E eu fui questionar, eu fui perguntar para saber por que a 44ª, com tanto trabalho, tantas pessoas que se envolveram na nossa cidade nos últimos anos. E daí fui descobrindo alguns números, alguns percentuais que nós tínhamos que atingir. E a ideia naqueles primeiros 4 anos era chegar pelo menos entre as 10 primeiras. Para surpresa nossa, nós fomos para o primeiro lugar. Então terminamos 2008 como a primeira cidade acima de 300 mil habitantes. Jundiaí foi uma honra para nós ter recebido aquele título. Agora, quando voltamos no 17º lugar e já estamos galgando novamente, já estamos chegando no 9º. São detalhes, um pouco de ampliação da água tratada, um pouco de ampliação da água bruta, são detalhes que você vai conquistando, deixando uma cidade para frente, ou você é superado por uma outra cidade, quantidade de litros que podem ser tratados. Nesses detalhes é que você vai conquistando esses lugares. Nessa área de abastecimento de água, a gente que faz parte da bacia do Rio Atibaia, Capivari, né, e Jundiaí, qual é hoje a maior dificuldade? Olha, a grande dificuldade nossa é realmente porque nós não temos muitos recursos. Então, quando você fala de Jundiaí em especial, como eu disse... Falou de recursos hídricos. Recursos hídricos. Você fala de Jundiaí, por exemplo, o Rio Jundiaí-Mirim, tudo bem. Mas, fora isso, nós temos outras 4 bacias na cidade, né? O Rio Guapeva é uma delas. Para nós é uma incógnita, mas nós temos que cuidar da bacia do Rio Guapeva. Rio Jundiaí é uma outra, que nós estamos cuidando. Hoje, Várzea Paulista se abastece já da água do Rio Jundiaí. Hoje nós temos o nosso Rio Jundiaí, que foi reclassificado. Nos últimos 10 anos, somente como rio urbano na América Latina, o Rio Jundiaí é o único rio que foi reclassificado agora. Para nós é uma honra muito grande sobre esse aspecto. Qual é a categoria dele? 3? Ele passou para 3, era 4, passou para 3. Então, essas são situações que foram criadas num determinado instante. Por exemplo, em 1984, criou-se o projeto Serju. Justamente as empresas da região, da cidade, resolveram se unir para realmente criar uma maneira de despoluir o Rio Jundiaí, através de um investimento que foi feito por elas, fazendo os emissários, fazendo as redes, doando isso e recebendo posteriormente todo esse investimento em água. Veja que permuta sensacional, que é algo como deu certo, né? Tanto é que hoje, quer dizer, nós já estamos aí com 22 anos, inclusive, da nossa estação, da concessão da nossa estação de tratamento de esgoto. Quer dizer, Jundiaí tem 98% de água tratada e 98% de esgoto coletado e tratado. É para poucas cidades no Brasil. Os emissários do Jundiaí-Mirim estão completos. Do Rio Jundiaí. Do Jundiaí-Mirim, queria saber. Sim, do Jundiaí-Mirim. Do Jundiaí e do Guapeva. Qual é a possibilidade de construção de emissários no Guapeva para que se possa aproveitar essa bacia? Na verdade, o Rio Guapeva está praticamente completo. Nós temos pequenos trechos que chegam lá próximo do 12º Jacê, daquela região, onde nós completamos agora faz um ano e meio. Hoje, se você pegar, quando você anda... Se você for a Ponte Torta, por exemplo, e verificar a água que passa ali no Rio Guapeva, logo em seguida cai no Rio Jundiaí, você vai ver que ela é totalmente transparente, é uma água belíssima, é uma água provavelmente de qualidade 1 ou 2, é sensacional. É a questão de se aproveitar. Nós agora temos um plano de recursos hídricos, que está sendo feito pela DAI. Ele deve se encerrar nos próximos 4, 5 meses. Nós vamos apresentar à população. Nós vamos ter exatamente o que cada bacia representa para nós, o que cada bacia pode nos dar nos próximos anos. Qual é o planejamento estratégico que nós precisamos ter para fazer o aproveitamento dessa água. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um projeto também de novas 3 represas lá na Serra do Japi, na região do Eloy Chaves, no vetor oeste. É importante dizer que poderiam ser 5, mas 2 já foram tomadas pelo crescimento imobiliário. Ainda temos 3. Essas 3 bacias nos darão cerca de 300 a 350 litros
de água por segundo. E lá vamos também estabelecer uma estação de tratamento de água. Até porque, ao invés de você levar água do Engabaú até o outro lado da cidade, você pode ter a água lá, fazer o tratamento, a distribuição, uma região da cidade que tem mais de 110 mil habitantes. Então, esses planejamentos, essas situações que nós fomos desenvolvendo nos últimos anos, é que nos dá essa tranquilidade de poder dizer que Jundiaí tem água. Mas nada disso teria valor se nós não tivéssemos também a nossa outorga. Eu quero lembrar que agora, no ano de 2016, em 2017, quando voltamos, nós tínhamos pedido uma outorga que se encerrou-se em 2016, do Complexo Cantareira, né? São 1.200 litros por segundo que nós podemos puxar. Era uma outorga antiga já. É uma outorga antiga, mas ainda muito importante. Por exemplo, nesse instante, nós estamos buscando com as 4 bombas que nós temos lá no Rio Atibaia, na cidade de Itatiba. Por quê? Porque se faz necessário. Nós já estamos aí há praticamente 85, 90 dias sem muita chuva, né? Tem chovido muito pouco. Temos cidades próximas a Jundiaí aqui, como Sorocaba e Itu, que estão passando por problema de água nesse instante, né? Então, é importante que você possa realmente ter esse planejamento, não só a outorga, mas a ampliação de água tratada e da água bruta também. Aguenta aí, a gente já volta já com a entrevistão com o Eduardo Santos Palhares, que é o diretor-presidente da DAI. Voltamos já. Estamos de volta com a entrevistão da TVTEC pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, e também pelo canal 24 da NET com o Eduardo Santos Palhares, que é o diretor-presidente da DAI. Eduardo, quais são as meninas dos olhos? Qual é a pupila da DAI hoje? Qual é a grande paixão da DAI? A estação de tratamento de água, o parque da cidade, qual é o maior foco da DAI hoje? Eu acho que o maior foco da DAI sempre será a preservação da água. Então, eu encaixo o Parque da Cidade como um papel importantíssimo, né? Eu digo que o Parque da Cidade ele acabou nascendo para proteger o nosso manancial, mas também para fazer aquilo que é mais importante na nossa vida, a democracia. É um parque democrático, onde você encontra todas as classes sociais, onde você encontra as pessoas contemplando a natureza e, acima de tudo, aprendendo, sabendo que aquele bem, apesar de ter um mundo de água à sua frente, ele é finito. Se você não cuidar, se você realmente não souber gastar da maneira correta, aquilo é finito. Então, eu entendo que é a preservação ao mesmo tempo que a educação que você consegue fazer com o Parque da Cidade. Ele acabou atuando de forma concreta sobre tudo que acontece na DAI. Qual é a capacidade de reservação que a gente tem lá? 9 bilhões e 300 mil litros. E agora? 9 bilhões? 9 bilhões e 300 mil litros. Isso é suficiente para abastecer a cidade por quanto tempo, sei lá, tiver um desgaste inconstante? Cerca de 3 meses, aproximadamente, que nós temos ali. Já a represa pequena de captação, ela já dá para 1 dia e meio, por exemplo, aquela que fica do lado da sede, ali na Geraldo Marlene, Pinheiros. perto da Vila Marlene. Perto da Vila Marlene. Entendi. E se você tivesse que dizer assim, o que precisa ser investido, como é que a gente faz para investir, para garantir essa capacidade de reservação? Tem algum modo de garantir uma solução regional em termos de água? Olha, ainda nós não temos. Eu acho que justamente nós criamos uma SA lá atrás com o intuito de, quem sabe, vender as ações e fazer uma empresa regional. Isso não foi possível. Então, eu não vejo isso com possibilidade de acontecer agora, não. A não sei que haja alguma alteração, alguma lei que venha de Brasília, ou que o Congresso possa propor alguma coisa a nível regional, mas eu não acredito que isso vá acontecer tão já. A preocupação nossa é, em primeiro lugar, conseguir fazer novos reservatórios. Para quê? Para que tenhamos mais água tratada reservada. Quando acontece algum problema com alguma adutora, em algum bairro, quando você pode fortalecer a água tratada em determinadas regiões, você tem mais garantia que não falte água quando houver algum problema de distribuição. A água bruta, que nós agora aumentamos de 1 bilhão de litros. Por que é importante? É importante porque, na verdade, se você tiver uma entre-safra mais longa, você consegue puxar menos água, inclusive do próprio Complexo Cantareira, né? Economizar, porque você, quando puxa água do Complexo Cantareira, você gasta bastante energia elétrica e você ajuda os outros municípios também que estão no seu entorno, né? Jundiaí chegou a acontecer isso em 2014, né?
Foi sugerido pelo Estado que nós puxássemos um pouco menos, porque tínhamos cidades aqui próximas sem água e nós o fizemos. Conseguimos fazer o controle, quer dizer, eu acho isso muito importante, você considerar que todos somos irmãos, que você pode fazer essa divisão de água. E então, além disso, trabalhar na recuperação de mananciais possíveis, né? E criação de novos mananciais. Novos mananciais. Eu acho que o grande detalhe são as nossas nascentes. Nós temos cerca de 1.700 nascentes hoje, Pedro, espalhadas por Jundiaí, que ainda são visíveis, que ainda nós sabemos onde elas estão, conseguimos enxergar e nós precisamos cuidar dessas nascentes. Elas estão em áreas públicas, estão em áreas particulares e a partir daí essa conscientização e esse trabalho que nós fazemos com as crianças também acabam ajudando muito. Quanto precisa ser investido para que a gente possa ter uma garantia, por exemplo, de abastecimento das cidades? Não sei se você tem uma ideia no plano de investimento da DAI, né? Para que a gente tenha uma garantia de abastecimento de água nos próximos, sei lá, 100 anos. Eu não sei se para 100 anos, né? Mas essa represa, essas 3 represas novas no vetor oeste, com a capacidade de ter uma estação de tratamento de água, é um investimento para cerca de 300 milhões de reais. Então, é um investimento importante. Hoje, nós tratamos cerca de 1.600 litros de água por segundo, é o que nós vendemos. Nós estamos agora aumentando a capacidade da nossa estação de tratamento de água para 2.400 litros por segundo. Por quê? Porque se a cidade for crescer, nós vamos precisar tratar um pouco mais de água. E também, quando existe algum problema na distribuição, você consegue tratar um pouco mais rápido a água, uma quantidade um pouco maior, para repor também os estoques dos nossos reservatórios. Aliás, sobre esse aspecto, eu queria salientar aqui que a DAI ela tem hoje 660 servidores, de um corpo que nesses últimos anos vem ajudando muito a cidade e vem ajudando muito o crescimento do município. Costumo dizer que uma cidade sem água é uma cidade que não proporciona emprego, é uma cidade que fica estagnada pelo caminho. Uma cidade quase morta, né? É uma cidade quase morta, porque quando você vê as empresas optando por Jundiaí, não só por causa da água, mas também por causa do tratamento do esgoto, e isso é fundamental para que as empresas... Eu acho que Jundiaí nunca foi uma cidade que saiu oferecendo redução de impostos, muito pelo contrário. Dentro da qualidade, dentro da logística, tendo água, esgoto, a proximidade da capital, tudo isso é que fez com que Jundiaí crescesse. E a água teve um papel fundamental nisso. E os nossos servidores em especial, né? Nós temos alguns servidores que já estão há muitos anos conosco e nesses 50 anos agora pretendemos homenagear muitos deles que ainda estão vivos. Como é que vai ser a festa dos 50 anos? Conta pra gente um pouquinho, antecipa pra gente aqui um pouquinho. É algo que nós já estamos montando, vai ser uma coisa muito simples, mas o mais importante é a presença das pessoas ou das pessoas que representam aqueles que conseguiram nesses últimos anos edificar, colocar o seu tijolinho lá, trazer a DAI para essa condição que Jundiaí tem hoje. Eu costumo dizer que não é fácil, não é simples não, porque quando a gente enfrenta alguns problemas no dia a dia, as pessoas às vezes acabam não compreendendo. Outro dia eu fiz não foi uma brincadeira, mas eu fiz uma colocação para um amigo, ele falou: Edu, mas você não está enganado? Não, eu falei: não estou enganado. Nós temos 2.000 quilômetros de redes de água, entre adutoras e redes. Onde nós vamos, se nós juntarmos esses canos dos 2.000 quilômetros? Nós vamos daqui até o Espírito Santo. Nós temos quase 1.000 quilômetros de redes de esgoto. Nós vamos daqui até Joinville. Quer dizer, dá para imaginar que nós temos uma cidade aqui embaixo. Não é à toa que eventualmente você vê estourando um cano de água ali, outro aqui, o esgoto aqui, outro lá. Eu ia perguntar um pouquinho sobre isso, porque muito dessa extensão de redes de água de esgoto precisa ser modernizada. Como é que é isso? Então, nós temos feito. Nós ainda temos, das redes mais antigas, né? Nós ainda temos 29 quilômetros. Que agora nós temos um projeto no IN22, se for aprovado pelo governo federal, nós vamos trocar. Mas boa parte das nossas redes, que inclusive eram no meio do asfalto, no meio do paralelepípedo, já passaram para a calçada. Nós fomos trazendo, agora ficam dos dois lados na calçada, né? E as redes também, temos redes mais antigas também, no centro da cidade, por exemplo, redes de esgoto. Aquela manilha ainda, que todos conhecem, de barro. Ou de ferro. Mas a maioria ainda é de barro que você tem no centro da cidade, né? Mas elas não dão problema, sabe que o centro da cidade é um local que tem muito pouca manutenção, né? O centro ainda se mantém.
Mas é interessante que nós fomos mudando, reciclando, alterando. O nosso índice hoje de atendimentos a essas ordens de serviço vem caindo. Isso é importante. Por quê? Porque acho que o material que nós compramos é melhor, a nossa instalação é melhor e nós devemos isso ao trabalho dos nossos servidores. Uma outra coisa, eu queria saber como é que é a colaboração da população, a educação da população em relação ao consumo de água, né? E em relação ao uso das redes de esgoto, porque tem muita coisa feita errada. Tem esgoto ligado em galeria pluvial, tem uma porção de falhas e defeitos e de besteiras que são feitas mesmo. Né? Como é que é isso? Isso é um problema muito sério. Nós temos ido em alguns bairros, temos feito aquele teste da fumaça, muita gente acaba contratando o empreiteiro mistura água de esgoto com água pluvial, acaba fazendo no meio da própria sala, o pedreiro contratado ele acaba querendo resolver o problema e não faz da maneira correta. Tem gente que faz, a grande maioria procura fazer da melhor maneira possível. Nós temos corrigido isso, não vai ser uma coisa simples. Nos bairros mais periféricos, onde não houve um acompanhamento do crescimento, então isso aconteceu de forma bastante desproporcional. Agora, não tenha dúvida você que Jundiaí ainda é uma das melhores cidades sobre esse aspecto. Tem cidades que é impressionante como as pessoas continuam jogando no córrego, continuam não procurando as redes de esgoto. Mas é melhor porque o DAE fiscaliza. A DAE fiscaliza, desculpa. A DAE procura fiscalizar. Ela procura estar atenta, junto. Esse é um assunto muito importante. Discutir, por exemplo, o uso racional de água. Nós temos as visitas monitoradas, 35, 40 crianças todo dia na DAE, no Parque da Cidade. Quer dizer, a população, nesses últimos anos, ela foi adquirindo esse hábito, né? Ainda como se você consegue ver, eventualmente, isso... Tem gente que acha que a água brota na torneira. Né? E tem gente que costuma lavar a calçada ainda, ou lavar o carro com a torneira aberta, esguichando com a mangueira aberta. Tem gente que não é capaz de escovar o dente fechando a torneira para escovar o dente. Mas essa molecada, essa moçada que vem vindo aí, eles são mais atentos, eles estão mais ligados nisso. Acho que isso vai ajudar muito daqui para frente. E nós tivemos um período agora que nós tivemos um problema numa das nossas adutoras do Vetor Oeste, que nós deixamos boa parte da cidade sem água, e nós sentimos naqueles 3 dias que quando precisou economizar, as pessoas assim o fizeram, né? Isso aconteceu com a energia elétrica também. Às vezes você precisa levar um susto para fazer de forma mais concreta, né? Mas eu acho que é algo que vem evoluindo. Qual que é o desafio hoje ainda? Essa economia? O que é o desafio para que a gente possa estar garantido? É um desafio constante. A da economia é sempre. O uso racional de água é uma coisa que nós temos que ter em mente, temos que fazê-lo, nós temos que aprimorar os nossos macromedidores, os nossos medidores. Nós estamos agora trocando em três próximos anos 65 mil hidrômetros do nosso parque. Isso significa uma economia muito grande. Perda é um assunto muito importante para nós. Não só a perda física, como a perda financeira também. A perda física passa pelas redes, passa por um hidrômetro mais novo, por um macromedidor que sabe quando ele precisa colocar água em determinado reservatório ou passar para outro local. Esse uso da água racional, ele vem também da conta, porque as pessoas não gostam de pagar a conta de água. Aliás, não gostam de pagar conta de energia elétrica. Mas a torneira fica aberta. Mas a torneira às vezes fica aberta. Então, esse policiamento, essa condição de estar sendo recebidos pelos nossos servidores, eles vão acontecer alguma coisa, eu estou com um vazamento. Ocorre o vazamento, ocorre que nós vamos lá, vamos pegar aquela conta daquele cidadão, vamos recalcular a conta, mas vamos mostrar para ele como ele tem que fazer para evitar vazamentos, como é que ele vai medir aquele vazamento. Eu acho que são tantas coisas que vêm ocorrendo e as pessoas vêm se policiando e vêm melhorando em relação à água. Eduardo, a entrevista fica aberta para as suas considerações finais. Diga lá. Eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês, agradecer a possibilidade de estar servindo a minha cidade, em especial ao prefeito Luiz Fernando Machado, porque ele soube confiar dentro de um plano de governo que nós começamos a montá-lo em meados de 2016.
nós dissemos que chegaríamos a 100% de água e esgoto nos próximos anos. Estamos nos preparando para isso. É importante que todos tenham direito, a mesma pessoa aqui do centro e o mesmo morador lá do Champirra, que ele possa... Hoje o Champirra, por exemplo, ele depende do poço e depende da fossa. Daqui a alguns meses ele poderá estar com a torneira ligada e ele poderá estar diretamente na DAE e com também o uso do esgoto que vai ser tratado pela DAE. Então, são coisas importantes que nós estamos chegando e o nosso agradecimento por ter saúde, né, e poder tocar isso e sempre agradecendo a Deus. Obrigado a você que nos acompanhou, obrigado ao Eduardo Palhares que nos concedeu essa entrevistão. Nós voltamos na próxima semana.